Glória a Deus. João capítulo 1, versículo 3, Jesus disse, a palavra diz que todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. João 15:5 diz que o próprio Senhor Jesus diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Diga para o seu irmão, sem Jesus, você não pode fazer nada. Diga para ele, você entendeu? Sem Jesus, você não pode fazer nada. Por isso a Ele, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Ele é digno de tudo isso. Então vamos aplaudir o Senhor Jesus. Receba Jesus. Esses aplausos é para o Senhor Jesus. É para o Senhor. O Senhor merece esses aplausos. Muito mais. O Senhor merece tudo. O Senhor é o nosso tudo. O Senhor é a nossa vida. O Senhor é a nossa paixão. O Senhor é o nosso amor. Obrigado, Jesus. O Senhor é tudo. O Senhor é o dono dessa igreja. O Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor é o dono dessa cidade. O Senhor é o dono do Brasil. O Senhor é o dono do universo. O Senhor pode todas as coisas, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Antes de entrar na palavra, eu quero dar alguns recados que é importante. Falei para vocês que no domingo nós tínhamos praticamente 18 pessoas esperando pela desistência de alguém do encontro. E aí a gente propôs então abrir mais um ônibus, que é 46 lugares. E no próprio domingo já fechou os 4 ônibus, amém? E já tem uns excedentes aí, mas não vou abrir mais ônibus. Misericórdia, mais um ônibus, tá lá. Não tem jeito, o pessoal sempre deixa para o final, né? E graças a Deus temos 4 ônibus que vai estar indo para o encontro, tá? E foi confirmado também, dia 13/7, vai ser num sábado, que é o dia da festa da roça, nossa aqui, amém? E toda a renda da festa da roça vai ser direcionada ao Tito, amém? Ao tratamento do Tito, amém? Então você vai vir para essa festa, vai ser uma bênção. Mas antes de vir para essa festa, no domingo, no sábado, às 14 horas da tarde, nós vamos ter o jogo, né? O jogo beneficente também, lá no Moacizão, no campo do Moacizão. Vai vir o Master do Botafogo, amém? O Master do Botafogo. Inclusive, o jogo vai ser às 14 horas. E a seleção de Macaé contra o Master do Botafogo. Tá vindo, quem é botafoguense aí? Tá vindo o Gotardo, tá vindo o Sandro Zagueiro do Botafogo. O Jairzinho também eu acho que está vindo. O Túlio talvez venha também. Que maravilha, né? Vamos receber esses homens de Deus e vai ser uma bênção. E eu quero que você convide o máximo de pessoas para estar no Moacizão. Não vai ser cobrado lá no Moacizão, tá? E ali nós vamos levar um som também, vamos evangelizar muitas pessoas que estarão ali. Eu creio que será uma tarde maravilhosa. Então esteja em oração e marque na sua agenda dia 13/7, num sábado. O Moacizão cabe 20 mil pessoas. Vamos colocar 20 mil pessoas lá, amém? E aí no final a gente faz aquele apelo, né? Amém? Entregando a vida para Jesus. Amém. Deus é tremendo, tá? E também eu quero te fazer o convite. Começamos a oração. Já tem praticamente um mês que nós estamos orando. Das 18 às 19 na igreja. Não vamos parar. Estamos nos preparando para a nossa torre de oração para o novo templo, amém? O novo templo vai ter uma torre de oração, e essa torre, o propósito é funcionar 24 horas, inclusive não somente com a Gileade, vamos convidar outros pastores também para fazer escala de oração. Vai ser um mover sobrenatural, amém? Então a gente já está se preparando, orando 1 hora, daqui a pouco a gente aumenta 2, 3, até ficar 24 horas orando. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, Lucas, capítulo 7. Quero agradecer aos pastores.
estar aqui nos visitando. Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Lucas capítulo 7. Lucas 7, a partir do versículo 1. E depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles juntos de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. E ouvindo isso, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo enfermo. Você pode aplaudir a palavra de Deus? No Evangelho de Lucas, diferente do Evangelho de Mateus, em algumas questões, o Evangelho de Mateus vai enfatizar a presença do centurião com Jesus. Mas Lucas diz que o centurião não esteve com Jesus. A fé dele foi ativada em apenas ouvir falar de Jesus. E aqui você percebe que é um homem, mesmo sendo um centurião romano, era um homem de um coração piedoso. Porque a preocupação dele não era com seu filho, a preocupação dele não era com a sua esposa ou algum parente próximo, não. Ele estava preocupado com um de seus empregados. E ele dizia: olha, ele está enfermo. Eu acredito que, até pelo teor do texto e pela preocupação do centurião, ele deve ter batido em várias portas, procurando talvez a cura dessa enfermidade. E quando ele ouve falar de Jesus, ele vê ali então uma grande oportunidade. Ele envia alguns anciãos ao encontro de Jesus. Quando eles chegam diante de Jesus, ali acontece algo muito interessante. Porque eles começam a pregar sobre o centurião. Eles começam a falar quem é o centurião, a característica dele, a personalidade dele. E uma das coisas muito positiva em relação ao centurião, porque a maioria dos centurião, a maioria dos romanos, eram inimigo do povo judeu. E os anciãos eram judeus. E eles então, a convite do centurião, chega diante de Jesus, e eles começam a dizer o seguinte: Jesus, é digno que o Senhor vá na casa desse centurião e cure o seu servo. Duas coisas, duas características que talvez
faz com que ele mereça, que ele seja digno da sua presença na casa dele? A primeira coisa, ele ama a nossa nação. Ele ama o nosso povo. Ele é parceiro do nosso povo. E nós sabemos que você é um judeu. Então ele é parceiro do nosso povo. Segunda coisa, ele nos construiu uma sinagoga. Ele construiu um templo, uma igreja, para que a gente adorasse o nosso Deus. Então Jesus, ele é digno que o Senhor vá à casa dele. E o texto vai dizer que Jesus foi à casa do centurião. Mas quando Jesus estava aproximando, um pouco ainda, uma boa distância da casa do centurião, eu acredito que dentro da visão do centurião, quando ele vê Jesus de longe, vindo ao seu encontro para entrar na sua casa, imediatamente ele chama alguns amigos que estavam ali presentes e dá um recado para que eles vá ao encontro de Jesus e fale com Jesus. E esses amigos então, para Jesus no meio do caminho e fala: Jesus, o Senhor não pode chegar até a casa do centurião. O centurião pediu para te dar um recado. Não que você mereça estar na casa dele. Pelo contrário, quando ele viu a tua presença, ele ficou tão constrangido por ser um pecador. Ele disse o seguinte, que ele não é digno de receber o Senhor na casa dele. Ele não está preparado para isso. Tamanha reverência que ele tem pelo Senhor. Só que ele mandou um outro recado. Ele mandou dizer o seguinte, que não há necessidade do Senhor entrar na casa dele. Daqui, se o Senhor liberar uma palavra, ele tem certeza que o servo dele será curado. E o texto vai dizer que Jesus se maravilhou. Jesus ficou admirado. Jesus se surpreendeu. E Jesus então, quando ele está ali ouvindo os amigos, o texto vai dizer, e voltando ele para a multidão. Estava ali presente também, e não somente a multidão, estava presente também os discípulos. E ali eu percebo que Jesus dá uma aula em relação a esse centurião. Porque Jesus fala diante dos discípulos, diante da multidão, fala assim: olha, digo para vocês, que em toda Israel, eu nunca vi uma fé tamanha como essa. Eu nunca presenciei tanta fé. Ali foi um tapa na cara dos discípulos. Porque ali é como se ele estivesse dizendo o seguinte: olha, vocês têm me acompanhado em toda a minha jornada. Vocês têm visto todos os milagres. Vocês viram pessoas ressuscitarem. Vocês viram o surdo ouvir, o cego enxergar. Quantos milagres vocês presenciaram? E quantas vezes vocês manifestam incredulidade? Eu quero dizer algo para vocês. Este homem que nunca me viu, só ouviu falar da minha pessoa, a fé desse homem é muito maior do que a fé de vocês. Eu nunca vi uma fé tamanha como essa. Então essa manifestação de fé é uma manifestação de fé sobrenatural, que trouxe uma grande admiração de Jesus. Agora, qual é a fé que agrada a Deus? Qual é a fé que arranca a admiração de Deus? Será que é uma fé pequena? Será que é uma fé média? Será que é uma grande fé ou uma fé sobrenatural? Será que Jesus classifica a fé? Será que tem textos na Bíblia que diz se Jesus repreende uma fé ou se Jesus enaltece uma fé? Vamos ver no texto. Será que é verdade o que dizem em relação à pequena fé, em relação a um grão de mostarda, já é suficiente? É uma fé que move montanha? Será que isso é verdade? Vamos ver alguns momentos que Jesus repreende, que Jesus enaltece a fé. A primeira delas, com o próprio apóstolo Pedro, ali em Mateus capítulo 14, especificamente no versículo 31. Ali o texto conta que
Pedro fala assim: Jesus, se és o Senhor mesmo, me faça andar sobre as águas. Aí Jesus vira para ele e fala: venha, Pedro. E Pedro começa a andar pelas águas. Só que naquele momento ele começa a manifestar o quê? Dúvida, porque ele olhou para baixo. E Jesus pega na mão de Pedro, versículo 31. E Jesus vai falar com ele: Pedro, sabe por que você afundou? Porque a sua fé é pequena. Homem de pequena fé, por que duvidasse? Então aqui você percebe que Jesus repreende uma pequena fé. Aqui você percebe que uma fé pequena não é suficiente para mover o sobrenatural. Agora, o momento que Jesus enaltece uma grande fé, está lá em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 22, nós conhecemos essa passagem também, da mulher de Cananéia, a partir do versículo 22, olha o que diz o texto. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Olha o que Jesus falou. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Então aqui no dois textos que nós percebemos que Jesus classifica a questão da fé. Uma fé pequena não agrada a Deus. O que agrada a Deus é uma fé sobrenatural. Ele até aceita uma grande fé, mas a fé que move verdadeiramente, que traz impacto, que traz, que ele fica impressionado, é a fé sobrenatural. Então nós podemos dizer que essa mulher manifesta uma grande fé, mas o centurião de Cafarnaum manifestou uma fé sobrenatural. Sobrenatural, que fez Jesus tirar de dentro dele e dizer: em toda Israel, eu nunca vi uma manifestação de fé tamanha como essa. Você pode aplaudir, glorificar a palavra de Deus? Já tiramos essa dúvida aqui algumas vezes, mas é importante, porque isso se tornou um jargão no meio evangélico, onde muitos dizem assim: olha, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é suficiente para você mover uma montanha. Será que é isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, quem já ouviu isso? É suficiente para você mover montanha. Será que move mesmo, querido? Será que uma fé do tamanho de um grão de mostarda move alguma coisa? Será que é isso mesmo que o texto quer dizer? Vamos lá então em Mateus capítulo 17. Onde está essa passagem? Versículo 20. Olha lá o texto, olha. Eu vou contar a história, né, o que antecede o texto. Foi levado para os discípulos um menino que estava endemoniado. E os discípulos tentaram expulsar o demônio que estava sobre esse menino. Não conseguiram expulsar o demônio. E a Bíblia diz que eles ficaram envergonhados. Foram ao encontro de Jesus. E Jesus perguntou. Não, eles perguntaram: Jesus, o que aconteceu? Por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? Jesus falou o quê?
por causa da vossa pequena fé. Jesus mais uma vez repreendendo a pequena fé. Agora, como que no mesmo texto aí nós vamos aceitar uma fé do tamanho do grão de mostarda é suficiente para mover montanhas? Temos que ver a revelação do texto. Vamos lá. E Jesus lhe disse: por causa da vossa o quê? Pequena fé, incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiveres fé o quê? Fé o quê? Aí mudou tudo, não tem tamanho. Então esse jargão é uma mentira, porque aqui é o original. Esse texto aqui é o original. Se tiver a palavra tamanho, não é o original. O original é como. E quando você fala, você traz, por exemplo, tamanho para como, aí muda totalmente a interpretação. Tem uma grande diferença. Porque o texto não está dizendo uma fé do tamanho de um grão de mostarda. O texto está dizendo de uma fé como um grão de mostarda. Para a gente entender esse texto, nós temos que ver o que a Bíblia fala sobre o grão de mostarda. Marcos capítulo 4, versículo 30. Vamos lá. Marcos 4, versículo 30. E dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como o quê? Um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Quando se semeia é a menor, mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças. Quando a semente é lançada, ela é a menor de todas as hortaliças, mas quando ela se desenvolve, ela se torna maior de todas as hortaliças. Agora vamos entender o que realmente Jesus quis dizer em Mateus 17, versículo 20. Vou explicar para vocês qual é a revelação desse texto. Ele disse o seguinte: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Aí mudou totalmente agora a interpretação. Jesus está falando de uma fé existencial num grão de mostarda. Até aí tudo bem? Está claro? Vocês concordam comigo? Jesus está dizendo: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda. Então Jesus está falando o seguinte: de uma fé que existe num grão de mostarda. Agora, que fé é essa? Uma fé num ser irracional? Isso não existe. Como assim? Uma fé que é uma referência para nós, uma fé exercida por um grão de mostarda. Se a gente tiver essa mesma fé, como ele, nós podemos fazer o sobrenatural, nós podemos mover montanhas. Agora vamos entender então sobre o grão de mostarda. Primeira coisa, ele é um ser irracional. O grão de mostarda não raciocina. O grão de mostarda não tem poder de decisão. O grão de mostarda, ele não é influenciado. Por quê? Ele não pensa. Ele não sabe como ele é. Sabe o que Jesus está dizendo? Que o grão de mostarda, pelo fato dele não ser um ser racional, por não saber como ele é por fora, o que está dentro dele não influencia na parte de fora. Na parte de fora, ele é a menor de todas as sementes, mas na parte de dentro, ele é maior de todas as hortaliças. Pelo fato dele ser pequeno por fora, se ele tivesse o poder de raciocínio, o poder de decisão, ele conseguiria enxergar a sua parte externa, e a sua parte externa, o seu acesso à parte externa, por ser a menor, com certeza sofreria reflexo, consequência na parte de dentro. Mas como ele não tem contato com a parte de fora não tem reflexo no que ele é por dentro.
Do lado de fora ele é menor, mas ele não sabe que ele é menor, porque ele está envolvido com o que ele é dentro, que ele é maior. E se ele tivesse esse acesso com a parte de fora, com certeza ele teria um grande problema. Por quê? Dentro dele nasceria um espírito que tem matado muita gente. O espírito da inferioridade. Eu sou um nada. Eu sou um zero à esquerda. Eu não sou ninguém. Você olha para a sua parte de fora, mas você esquece de quem você é dentro. Você esquece do que mora dentro de você, que é muito maior, que é muito poderoso. E esse é o problema do ser humano. Como nós temos o livre-arbítrio, e por nós termos acesso à parte externa, a gente começa a olhar o mundo de uma maneira, de tal forma, negativamente, e os gigantes são vistos por nós, os obstáculos são observados por nós, que estão aos nossos olhos, e isso acaba influenciando naquilo que está dentro de nós. E o grão de mostarda, ele não conhece a parte de fora. Ele não tem acesso à parte de fora. Ele é pequeno por fora, mas ele é grande por dentro. Então, ele vai desenvolver o que já está dentro dele. Ele vai gerar o que já está dentro dele. Como ele não tem acesso à parte externa, ele vai desenvolver aquilo que ele foi chamado para desenvolver. Então Jesus está dizendo para os discípulos: cara, vocês têm que ser como um grão de mostarda. Não tem acesso à parte de fora. Não tem acesso às coisas do mundo. Porque se você olhar para o mundo, quem é empresário, o mundo está em crise, está isso. Não, Deus fala assim: olha o que está dentro de você, cara. Eu não sou movido pela economia. Eu não sou movido aquilo se o dólar oscila ou não, se o mercado está assim ou não. Envolve o que está dentro de você. É no tempo da crise que eu vou realçar você mesmo. Eu vou fazer você produzir. Mas olha para dentro de você. Quem é você por dentro? Não se envolva com a parte de fora. Quem se envolve com a parte de fora tem problemas emocionais sérios. É o governo que fez isso, aconteceu isso, vai passar fome. Esquece, querido. Se envolva com o que você é dentro. Esquece da parte de fora. Porque o que está dentro de você já é grande, já é poderoso, é vencedor. Deus não vai colocar, Ele já colocou dentro de você. Você é uma bomba, né? Dentro de você. Né? Você é aquilo que você pensa, que você deseja. O que você colocar na sua mente, você vai ser. Porque a Bíblia fala sobre isso. E nós precisamos ter essa fé, ter essa convicção, que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele nos fez para ser um vencedor. Ele nos fez para ser um conquistador. Então, não se envolva com a parte de fora. Tem montanhas, tem obstáculos, passa por cima. Passa por cima. Estão te criticando, estão falando mal de você. Continue andando, continue caminhando. Porque o que está dentro de você é poderoso. E esse é o problema do ser humano. Quando ele se envolve com a parte de fora. E a parte de fora é algo terrível, querido. Na pandemia, quantos que chegaram para mim? Pastor, vai fechar a igreja, vai fechar muitas igrejas, vai não sei o quê, vai. Está amarrado, Satanás. Que o Senhor Jesus te repreenda. São as vozes externas que têm matado muitas pessoas, têm matado muitos ministérios, muitos casamentos. E aí, por isso que Jesus fala para os discípulos de uma forma muito sábia: se vocês tiverem fé, como um grão de mostarda, vocês vão o quê? Mover montanhas. Vocês vão mover o sobrenatural. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês têm que ter a fé desse centurião. Uma fé sobrenatural. Agora, qual é a origem da fé?
A Bíblia diz que a fé vem pelo... A fé vem pelo... Ouvir o quê? Palavra de Deus. Não é coisas negativas. Não vai dar certo. Não vai funcionar. Não. A fé vem pelo ouvir. Ouvir não é fofoqueiro, murmurador, não. Ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Agora, nós precisamos então encontrar o ventre que gerou a maior fé na Bíblia, que é a fé do centurião. Nós temos que achar esse ventre. Tem um ventre que gerou essa fé. Primeira coisa, o centurião não tinha contato com Jesus, de acordo com o Evangelho de Lucas. Eu quero ficar com Lucas. Ele não teve face a face com Jesus. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 7, versículo 3, e ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar da palavra, ouvindo, como que ele creu em Jesus? Como que ele creu em Jesus? Ouvindo falar de Jesus. Aqui aparece um personagem que não tem nome, não tem etnia, e um cara que foi o maior responsável de gerar a fé do centurião. Aparece alguém que falou para ele de Jesus, então ele ouviu falar. Agora, faz toda a diferença quando você fala. Quando você bota algo para fora. De acordo com a expressão da sua voz, ela vai ser positiva ou negativa ao ouvido daqueles que ouvem. Mas quando você coloca vida naquilo que você fala, a vida que está dentro de você vai ser gerada dentro dessa pessoa. Quando você convida uma pessoa, por exemplo, se você convidar alguém para vir na sua igreja, aqui na Gileade, e você falar para ela o seguinte: olha, vai no culto da nossa igreja, o nosso culto é na quarta-feira às 19h30, no domingo pela manhã, 10 horas, e à noite às 19 horas. Eu aguardo você e a sua família, vai lá, vai ser bênção na sua vida. Ok? Ok? Agora, isso aí foi um convite sem vida. Agora, um convite com vida. Meu querido, deixa eu te falar uma coisa. Você conhecia a minha pessoa, quem eu era? E você está vendo quem eu sou hoje? Deus transformou a minha vida. Jesus mudou a minha história. Jesus salvou o meu casamento. Hoje eu sou um homem de Deus. Hoje eu estou na palavra de Deus. Você precisa ir lá na minha igreja. Você precisa conhecer o meu pastor. Você precisa conhecer o louvor daquela igreja, a adoração daquela igreja. O céu desce naquela igreja. Olha, eu tenho certeza, se você for na minha igreja, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua família, Deus vai mudar a sua vida. Vai lá e depois você me fala o que vai acontecer na sua vida. Se você falar isso na segunda, o cara fica doido para chegar à quarta logo. Por quê? Você colocou vida. E este homem foi tão corajoso que ele pregou para um centurião romano. E foi tão forte e tão poderoso, que a fé desse homem se manifestou de tal forma, dizendo: Jesus, já me falaram de você, Jesus. Já me contaram de você, Jesus. Eu já sei tudo sobre você, Jesus. E quem me falou chorava, se emocionava, e eu fiquei tão encantado, Jesus. E quando eu te vi de longe, já me veio logo os meus pecados. E eu senti que eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas eu preciso te dizer uma coisa, Jesus. O que é que foi? Diga uma palavra e o meu servo será curado. Aqui está a revelação poderosa. Aqui tem uma revelação poderosa. Ele não disse: diga 2 palavras. Ele não disse: diga 3 palavras. Ele disse: uma palavra.
Onde esse cara encontrou isso? Espera aí. Jesus, diga, seja curada, tua fé te curou. Aí já é 2 palavras, é 3 palavras. Mas ele falou, Jesus, basta apenas uma palavra. Não precisa falar mais nada. Aí Deus me revelou algo tremendo nessa passagem. Qual o momento que Jesus curou alguém, que Jesus só disse uma palavra? Só uma palavra. Eu encontrei, está lá em Marcos capítulo 7, versículo 31. Vamos lá. Lê comigo, vamos lá. E ele, tornando a sair dos termos de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelo meio das terras de Decápolis. E trouxeram-lhe um surdo, que falava dificilmente, e rogaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando a parte, olha, Jesus não falou nada até agora, de entre a multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhe a língua. E levantando os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá. Que significa, abre-te. Vamos lá. E logo se abriram os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Versículo 36. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas quanto mais lhe proibia, tanto mais o quê? Qual é a conclusão que eu chego? O cara lá de Lucas capítulo 7, versículo 3, que falou com Jesus, ele viu essa história. Ele viu essa história. Jesus, eu quero contar um milagre tal, esse milagre, mas eu preciso... Ele, tipo assim, falando para o centurião, eu preciso contar um milagre tal, esse milagre, mas tem um milagre, centurião, que me tocou muito, porque ele não fez, ele não pediu nada ao Pai, ele não rodou, ele não falou em mistério, ele não disse seja curado, ele só liberou uma palavra e o homem foi curado. Só uma palavra que saiu da boca dele. Por isso que o centurião, quando fala para Jesus, eu já sei da sua história, já me contaram a sua história, só libera esta palavra, Efatá, que o meu servo será curado. Você pode aplaudir e glorificar o nome. Mais forte. Nós vamos fazer agora um ato profético. Nós vamos clamar pela sua vida. Nós vamos clamar aqui na frente pela sua vida. Se quiser afastar essas cadeiras. E no final, nós vamos falar bem alto, Efatá. Se prepara, porque Efatá significa abra-te. Tudo que está fechado vai ser aberto. Tudo que está preso vai ser liberto. Efatá significa abra-te. Eu não sei se é um problema no ministério, eu não sei se é um problema financeiro, eu não sei se é um problema na justiça, na família. Querido, eu creio que quando nós dissermos a palavra Efatá, o sobrenatural vai te alcançar. Vem cá os pastores, sobe aqui os pastores aqui em cima. Se você quiser vir aqui à frente, vem à frente. Esse milagre vai acontecer agora. Basta apenas uma palavra. Basta apenas uma palavra. Uma palavra. Aleluia, aleluia. E esta palavra de Jesus, a palavra de Jesus, ela tem poder. E Jesus disse algo muito forte para mim e para você. Olha só, olha para mim. Olha para mim.
não somente o pastor pode liberar uma palavra, mas você também pode liberar uma palavra. Jesus disse em João 14, versículo 12, grava isso, João 14, 12, ele disse assim, olha, na verdade, vos digo, que aquele que crê em mim, quem crê em Jesus aqui? Que aquele que crê em mim, fará o que eu faço. O que Jesus fez, querido? Hein? Jesus está falando que a gente vai fazer o que ele fez. O que Jesus fez? Vocês querem saber o que Jesus fez? João 21, 25, coloca aí, vamos lá. João 21, 25, olha o que Jesus fez, olha. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros. Jesus. E aí Jesus vira para mim e para você e fala assim, tudo isso aí que está falando, se você crê em mim, você fará o que eu fiz. E aí, para deixar uma cereja no bolo ainda, ele vai dizer assim, e ainda fará coisas maiores. Você entende isso? E ainda fará coisas maiores. Você imagina o poder que está dentro de você? O poder da palavra, Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia. Isso é poderoso demais, Nilson. A Bíblia está dizendo que a palavra que sai da nossa boca, ela tem o quê? Ela é um decreto no mundo espiritual, mas ela só tem poder se ela sair em nome de Jesus. Não existe acesso no céu se não for através de Jesus. Deus não ouve ninguém se não for através de Jesus. Eu vou repetir. A chave, o código, a senha para receber a resposta de Deus está em Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo-Poderoso. É Ele que guerreia as nossas guerras. Amém? Não tente lutar contra o diabo. Ninguém vence o diabo. Já falei isso para vocês. Ninguém consegue. Não adianta você tentar vencer o diabo, você não consegue. Nem Miguel ousou. Acho que é Miguel ou Gabriel, eu sempre esqueço. Miguel? Nem ele ousou lutar contra o diabo. Sabe o que ele disse? Que o Senhor te repreenda. Que o Senhor te repreenda. Agora, nós temos que orar. Nós temos que clamar. Porque a Bíblia diz que a nossa vitória está nas regiões celestiais. É ali que está a guerra. E quanto maior o nosso clamor, quanto maior a nossa intercessão, porque a Bíblia diz, 1 Timóteo 2,5, que Jesus é o mediador entre Deus e o homem. O que move a mão de Jesus? É o clamor, a intercessão. Você vai clamando e Ele vai unindo o céu com terra. Por isso que você não pode parar. Você vai clamando, e os anjos lutando nas regiões celestiais, e a mão de Jesus pegando na mão de Deus e trazendo a sua vitória. É o que aconteceu, Daniel 12:10. Daniel, desde o primeiro dia eu ouvi sua oração, cara, mas teve guerra. No meio do caminho tinha guerra, mas como você permaneceu, você continuou, você não parou. Nós enviamos o anjo resolveu o problema. Deus vai enviar um anjo hoje. Deus vai enviar um anjo hoje. Deus vai mandar um anjo hoje. Comece a adorar agora. Comece a clamar agora. Comece a adorar o Senhor. Comece a clamar ao Senhor. Tem vitória para você daqui hoje. Eu sinto que tem portas que serão abertas. Portas que serão abertas. Portas que serão abertas. Mas Ele vai fechar algumas portas também que não é bênção para você.
Se prepara, Deus vai fechar e vai abrir portas hoje. Continue clamando, continue adorando. Esse é o segredo, adoração é o segredo. Adore, adore-o.